Eles disseram que eu não sou de lutar. Eles disseram que eu não posso ser. Eles disseram que eu não passo de. Deixa eu... Esse povo é... Olá, pessoas Oi. queridas, como é que vocês estão? Ah, elas aqui maravilhosas. Oi, né? oi, oi, boa noite a todos e todas. Boa noite, gente. Olha nós aqui de novo. Pois é, com toda essa alegria para compartilhar com vocês um tema bem polêmico, para não variar, né, meninas? Não, a gente não pode variar nisso. Polêmica é nosso segundo nome. Sim. Isso, a gente vem aqui desmistificar, não é? Esses ideais que a gente coloca aí socialmente construído e a gente vem aqui, não é? Botar a nossa cara a tapa, tematizar. E o nosso objetivo é, sabe o quê? Fazer vocês refletirem, pensarem um pouquinho diferente. E sim, gente, pensar a fim de melhorar, da gente evoluir coletivamente, né? E eu digo sempre que se não for assim, não são as desmedidas, né? Então, as desmedidas estão para fazer justamente polemizar, né? Isso, essa diferença, fazer essa diferença, né? Levar esse conhecimento, que é um conhecimento um pouco mais aprofundado, né? Com uma visão da filosofia, uma visão da psicologia, uma visão de uma policial, minha gente, de alguém que está lá no dia a dia, que esteve lá no dia a dia, né? E que sabe a realidade, né? Da vida das mulheres. Conteúdo e experiência aqui, ó, somou, juntou, deu certinho. E que bom que vocês estão aí nos ouvindo, nos acompanhando. E vamos já dizer uma novidade, né, para elas e eles. Isso. Minha gente, ano que vem a gente já chega com tudo, banner novo, Tudo novo, né? Tudo né? novo. Vocês viram aí que a gente fez um ensaio novo. A gente publicou lá no Instagram. Segue a gente lá. Eu adoro. Pois é, minha gente. Então a gente tá aqui despedindo desse ano 2021. Eu sei que o YouTube é atemporal, mas eu gosto sim de marcar. Nossa vida precisa de tempos, né? Isso. E não vamos ser consumidos aí por essa linguagem da internet que tudo tá ao mesmo tempo, né? A gente não sabe o que é mais passado do futuro, mas sim, hoje é 22 de dezembro, viu? E a gente tá no nosso último programa do ano e eu estou aqui diferentona, toda linda como eu sou. Isso. Marcando aí, hoje é um dia especial, nosso último encontro. Antes do Natal, né? E aí, 22 de dezembro de 2021, nós aqui, as Desmedidas, no 16º programa. Completa energia, viu? A gente tem conteúdo e hoje a gente vai falar pra vocês uma coisa muito massa. Que tema é, Rosinha? Quem vai falar? Família, né? Lugar de afetos e desafetos. Olha o tema, minha gente, que vem para vocês hoje. Não é? Adoro esses paradoxos, né? Afeto e desafeto, afeto e né? desafeto. Eita, meu pai, a gente é assim, é luz e sombra, é bem e mal. E sim, vamos falar desses opostos, né? Sim. Vamos sim, porque a gente é isso, a gente é essa dialética aí que acontece dentro da gente. São coisas que a gente tem, né, que a gente vive. Realmente, família é um lugar de afeto e desafetos, né? De aglutinar, mas também de dispersar, Exatamente, né? Eu acho que a gente vai fazer uma conversa bem legal aqui, então chamo todo mundo aí que você conhece para vir falar um pouquinho com a gente sobre família, né? Nesse dia, hoje, antes do Natal, olha. Pois é, né? É justamente isso, né? Porque olha que incrível, né? A gente está trazendo esse tema antes do Natal, porque tem a história, né, de juntar a família na noite de Natal, né, para fazer todo aquele, né, aquele momento família. Tá todo mundo rindo, todo mundo feliz. Aí quando acorda, meu Deus do céu, eu tô na casa do fulano, eu não suporto, entende? Então assim, a gente tem que ter, trazer essa realidade. E a gente contextualiza tudo, né? Tipo assim, ok, semana do Natal, vocês vão nos ouvir, vamos falar sobre família, não é verdade? E aí, tanto tem essa questão da nossa vivência, né, em família, quanto tem também todo um apelo midiático, né, minha gente? Tem um apelo midiático que tem aí uma finalidade, né? A gente vive num modo de produção aí capitalista, né? E tá tudo bem, viu? A gente não tá aqui pra criticar também, não, mas esse apelo romantizado desse ideal de família feliz, de comerciais. Não. Quem leu o nosso texto essa semana, né? Como sempre, maravilhoso. E segue lá também o nosso blog, viu? Tá? Asdesmedidas.alagoas. Isso aí.
né? E compartilha, né, gente? Porque o nosso conteúdo realmente é transformador. E aí esses comerciais, já todo esse apelo midiático nesse ano, né? Nesse Período, eu acho que é período que foi, Helen, nesse ano, nesse período, né, natalino. Nessa data querida. E aí o que acontece? Há todo esse apelo da família, porque a família vende aquele ideal de família feliz. Afinal, quem não quer, minha gente? Quem não quer aquela família feliz, que não quer voltar pra casa, nem sair de casa e viver ali naquele paraíso, né? No Jardim do Éden, onde todo mundo se ama, se entende, a melhor coisa do mundo é estar com vocês. Onde não existe conflito. Não Olha existe, que paraíso, gente. Não existe desafeto, né? Não, Esse tipo de não. família, que é a família que a gente faz nas propagandas, né, da margarina. Uma e família margarina, né? Toda perfeitinha, toda linda, maravilhosa, né? Que não tem conflito. Todo mundo ali à mesa, né, fazendo a sua refeição amavelmente, né, aquela ceia belíssima, Pois é. que nós sabemos que isso não é uma realidade da nossa, digo, né, das famílias na vida real, não Segura é? aí. Né? Segura aí. Então, que vocês que estão nos ouvindo, a Paula sempre dá esse recadinho, né, vão lá, se inscrevam no YouTube, curtam, compartilhem, façam tudo o que vocês quiserem para poder espalhar, né, essa mensagem que a gente traz para E deixa seus comentários aqui embaixo, Isso. aí o que é que você Perguntas, achou, perguntas, pra gente estar aí interagindo com vocês também. Com Pois é, certeza. eu tô aqui rindo, sou um palhaço. Eu vou dizer, eu pensei, eu digo, eu sou dessa, mas, né, se prestar o comentário, porque se não prestar... Ela bote também não, viu? diz, viu? Bote não. Ela diz. Olha, vamos lá. E aí, meninos, o que será que é família? A gente tem que começar assim, tematizando, né? Todo mundo sabe, todo mundo, acredito que nem todo mundo, é importante ressaltar isso aqui, que nem todo mundo vive em família. Sim. Né? Não necessariamente também nasce dentro de uma família. A gente costuma tratar como se família fosse algo que desde que mundo é mundo existe essa coisa chamada família. Não é bem assim, certo? Família, minha gente, é uma instituição. Sim. Todo mundo já ouviu atrelado à palavra família o termo instituição. O que significa isso? Que foi instituído em algum momento. Não é? Não é desde sempre. É óbvio que pra gente nascer, a gente precisa de papai e mamãe. Não exatamente com esses papéis sociais, né? Que às vezes a gente não tem pais, a gente não tem mãe, não conhece, né? Mas é claro que a gente precisou, então, da união, então, dos gametas femininos e masculinos. É assim mesmo? Gametas femininos e masculinos? Acho que acredito que Faz tempo que eu escrevi biologia. Esses termos aí, a gente... Ou seja, papai e mamãe copularam, certo? Ou não, né? Também pode ter sido... hoje tá tão né? avançado. Ó, não sei, só sei que precisou de uma parte, sim, do masculino e do outro, feminino, pá. Gerou essas belezuras aqui. Nós. Né? Vocês também. Não sei, não tô ouvindo. Mas eu acredito. Tô brincando, é só Nós pra acreditamos que só pra vocês ser também palhaço. são belezuras, né? Tudo é uma beleza. Bom, gente, voltando à seriedade, que eu sou assim, minha gente, viu? Todo mundo precisou aí, desse lado aí, masculino e feminino, mas não necessariamente, minha gente. A gente tenha nascido já dentro de uma família e que não necessariamente desde que o mundo é mundo existe família. Família é uma instituição. Assim como há também instituições escolares, religiosas, é um agrupamento de pessoas que decidiram compartilhar ali, né? Só que assim, há uma, não sei se vocês já pararam para perceber isso, meninas, mas há uma certa cobrança social de que você tem que ter uma família, principalmente para mulheres, né? E um homem que não é casado, não tem uma família, todo mundo... Estranho. Acho estranho, né? Ou ele não, né? Não gosta de uma coisa, ou não gosta da outra. Tem esse julgamento, né? Né? Para ter essa instituição família. Não, né? Mas existem pessoas que são solitárias. Isso. Não há uma necessidade, uma condição sine qua non. Para você ser gente, você tem que estar em família. Então isso a gente também precisa tematizar, que eu acho que é uma cobrança muito grande com relação a isso, né? Mas lembre, pelo termo, família é uma instituição. Isso. Foi instituída em um dado momento, mas que não é uma regra de convivência social obrigatória, né? Muitas de nós, principalmente mulheres, decidimos, por exemplo, viver sem ter uma família. Por exemplo, morar só, né? Sim. Que é mais difícil ocorrer com o homem,
não é verdade? Geralmente o homem precisa da babá, da mulher. Da mulher, como né? Pegou Bota o meu prato. copo d'água, me deu um copo d'água. Né? É difícil se virarem, porque aprenderam a não se virar sós, desde crianças. Isso. Mas a mulher, às vezes, ela tá ali dentro da casa, pai, mãe, mas resolve, não, quero minha independência, vou morar sós. E tá tudo bem, ela não é um ser extraterrestre, porque ela não constituiu uma família. Então acho que esse é um ponto, né? E hoje da tá gente- muito, eu digo aberto, né, nessa questão de a mulher ter essa liberdade de escolher não Isso. querer morar com ninguém. E né? tá cada vez mais comum. Não quero mais Cada estar vez com mais meus comum. pais. Eu tenho um exemplo. Eu posso trazer o meu exemplo? Pode. Adoro. Eu tenho uma tia de 82 anos e ela fez essa decisão, ela tomou essa decisão de morar sozinha até hoje. Olha a idade, né? Até hoje. E aí tem várias pessoas da família que dizem, meu Deus, ela tá sozinha, E eu olho assim pra ela tá muito, muito feliz, sozinha. Ela vai pra igreja dela, ela faz as coisas dela, ela recebe quem ela quer. Então, eu digo, já conversei até com ela, tia, como a senhora é, assim, privilegiada, porque a senhora é feliz, escolha. vive do jeito que a senhora quer. Foi a Gente, escolha dela. Agora eu acho importante uma coisa aqui, certo? Pra gente não ganhar umas reborbadas que vem, viu? Ai, não tem gente que não sim, vem sim. aqui, mas vai lá nos direct da vida, viu? Isso. Nos privados, escolhendo com a gente. Mas assim, gente, é tamo incrível aqui, como o não povo é ruim nesse sentido. Não compreende a mensagem que a gente tá levando, Mas não é né? pra todo mundo não, tem que ter juízo. né? Tem que ter... Mas a gente escuta e rebate, tá? Isso. Nós não ficamos Pois calados. é. Então, vamos deixar claro aqui uma coisa. As desmedidas, nós não estamos aqui defendendo... O fim da não- família. É, o fim da família, de jeito né? nenhum, gente. A gente está aqui colocando a crítica, sim, também essa instituição, que é tida para muitos como sagrada, Sim. não é? É um ambiente, sim, separado dos demais, é um ambiente privado, mas o que a gente também precisa levar em consideração é que não pode haver essa romantização de que a família, ela é um Tudo ideal perfeitinho, né? perfeitinho, onde lá eu vou ter o acolhimento e o afeto. E a Paula que trabalha na clínica, ela sabe muito bem, e a gente que já fez terapia, a gente que vive em família, já viveu, etc. e tal. Nós vivemos em família, nós temos família. né? Isso. Nós E aí a convivemos. gente não pode deixar de falar, né? Família é realmente lugar de desafeto Sim. também. É onde a gente se constitui, né? Enquanto pessoa, e aí a gente vai se constituir como? Através do cuidado, do afeto, do amor, do carinho que os nossos pais ou responsáveis têm pela gente. Então, exatamente. isso vai nos constituindo, isso vai nos fazendo a partir dessa interação, dessa relação que a gente estabelece. Mas é também nessa relação, nessa interação, que surgem os desafetos. Né? E aí, por quê? Por que surgem tantos desafetos? Por que às vezes as coisas dão tão errado? Isso é interessante a gente parar pra pensar, né? É. Porque eu tenho certeza que na clínica ela vê muito isso. Porque a família é tanto berço das nossas melhores experiências, quanto que também, infelizmente, é no chão da nossa casa que a gente tem lá acesso àqueles traumas que ficaram ali mais fortes. Aquelas experiências que nos marcaram tão negativamente que a gente vai levar aí pra vida toda. A forma de reelaborar, né, psicóloga? Isso. Mas como é complicado a gente realmente reelaborar toda aquela vivência e que em grande medida é uma vivência extremamente complicada. E por que será que é complicada? É muito complicado porque envolve todo um desenvolvimento em que a gente aprende. A gente hoje sabe que a regulação emocional, que é a forma como a gente expressa as nossas emoções, ela é aprendida. Né? Então a gente aprende, eu estava falando aqui antes nos bastidores com as meninas sobre a birra da criança, né? E como a birra é uma forma da criança expressar a sua emoção de uma forma desregulada. E ela vai aprender ao longo da vida que ela precisa manejar aquilo, precisa diminuir aquela raiva, né? Não expressar com tanta violência o que ela quer, saber pedir, saber fazer essa reivindicação. Mas isso é aprendido ao longo da vida através de quê? Dessa interação com os pais, dos pais olharem para os filhos e ver realmente o que eles estão precisando. Pois é, né? Aí entra uma outra questão, né? Tem muitos problemas, né, Rose? Tem. E a outra questão nem filho nasce com um manual, nem nós pais temos um manual assim de como se portar, o que fazer, né? Então é meio que tudo ali a gente aprendendo, o tempo inteiro aprendendo com o outro.
Ela falou ali, né, Nasce com Manual, me lembrei. Meu primeiro filho, nós compramos um livrinho que era assim, Manual do Usuário. Era pra aprender a vire a sua peça. Eu falava assim, uma linguagem engraçada, como se fosse né, uma máquina, assim, o bebê. Vire e troque a fralda, assim. Então, muito interessante. E assim, tava lá no manual, mas na prática é totalmente diferente. Por quê? Porque a gente tá lidando com pessoas e pessoas são complexas, extremamente paradoxais, né, Rose? E certeza que dentro das nossas casas, nossas famílias, é palco de diversas violências também, né? Com certeza, né? Nós vivemos, e essa violência, ela vem, né, do pai, da mãe, né, do padrasto, da madrasta, um irmão com o outro, né, assim, dos parentes próximos. Então, assim, o desafeto, ele é muito constante. Assim, a gente não está aqui para dizer que todas as famílias vivem né, nesse pé de guerra, nessa fervenção, né, de desafeto, mas que essa realidade ela é vivenciada dentro dos lares, né, de diversos lares, né, e esse tipo de violência, essas formas de violências, elas começam desde muito cedo, né, desde o bebezinho, desde que os pais, né, a chegada dos seus filhos, né, como o abandono, vamos dizer, a mulher engravidou, mas o cara desistiu. Isso, assim, vários casos, né, de situações onde as mulheres engravidaram, né, conviviam ou estavam casadas e engravidaram e o homem não queria mais ela porque estava grávida. Então, assim, desde o abandono, a negligência, né, a agressividade dentro dos lares e, assim, as agressões, né, física, psicológica, sexual, que acontecem. Então, são diversos tipos de violência que são vivenciadas dentro dos lares, né? Quando a gente fala dos desafetos, né, a violência, ela está muito junta. E além disso, né, porque assim, quando a gente fala de desafeto, é mais amplo. Tem a questão mais gritante, que eu acho que é a da violência, mas tem toda uma questão desses pequenos conflitos diários que a gente tem constantemente. Pelo simples fato de que somos seres humanos. É verdade. Né? E nesse momento assim do Natal, quando as famílias se juntam, por incrível que pareça, muitas pessoas veem esses conflitos ativados, né? Porque é quando você se depara, você vai de encontro realmente àquelas pessoas que, de alguma forma, você teve atrito, você teve questões, assim, que doeram, né, ao longo da vida. E é interessante, uma outra coisa, que existem determinados tipos de transtornos que são ativados, mais ativados, né? Pessoas entram em crise justamente nessa época. Porque é na família que a maior parte das questões assim, de lembranças mais difíceis, elas acontecem. E aí é na ceia de Natal, muitas vezes, que... a gente sempre ouve, né? Assim, a culpa é sempre de papai e de mamãe. As terapias que digam, né? As psicanálises, né? Psicóloga. Como que sempre aparece lá os nossos dilemas, os nossos problemas, sempre a gente está ali associando aos primeiros cuidados ou descuidados que nós tivemos desde a infância. Então, por isso que esse conceito de desafetos e afetos, né? Por quê? Porque é muito mais amplo, não é só uma violência em si que denota aí um desafeto, mas é, por exemplo, a falta de validação, de um sentimento, né? E assim... Quando a gente tem, no nosso desenvolvimento, um afeto não validado, uma emoção não validada, significa que aquele sentimento que eu tive, ele não foi importante. Isso. Né? Então, a gente pode ver muito assim, naquela coisa do menino não chora, né? Sim. O que é isso, se não uma invalidação? Né? Então, assim, não seja... vamos dizer assim, não seja, como é que eu posso dizer, frágil, não, sensível. Não seja sensível, seja uma pessoa mais dura, né? Não chora, é isso, é justamente chamar esse menino para, não, seja duro, né? Esconda a sua emoção. E aí, o que ele leva para a vida disso, né? Ao mesmo tempo, a menina, como é que se invalida uma menina, né? A partir do momento que você não diz a essa menina que o que ela
não é tão importante. O que é importante é que ela cuide do outro, é que ela olhe para o outro. Então, ela olhar menos para si e olhar mais para o outro. Né? Isso é invalidação. É assim, ela não é valorizada, né? Isso. Ela aprende a não se valorizar, não ser valorizada no sentido de olhar mais para ela, né? Conhecer quem realmente ela os seus desejos, as suas vontades, porque a gente aprende o quê? Que os nossos desejos, as nossas vontades é sempre muito mais agradar o outro, ser para o outro, né? Cuidar do outro, né? A gente ganha uma boneca, minha gente. A gente aprende. Já aprende desde muito cedo, né? Você tem que cuidar. E outra coisa, não sei se vocês já observaram que a menina, pelo menos na minha época, eu digo muito da minha época, né, minha gente? Quando eu falo da minha época. A menina, ela já tinha até o jeitinho, gente, de pegar a boneca. Entende? Assim, ó, já tinha aquele molejo. Né? Eu não tive boneca não quando era criança, viu, gente? Era bonequinha de barro que eu criava. Mas assim, a bonequinha mesmo, eu comprei boneca depois que comecei a trabalhar. Mas assim, gente, a história do cuidado, de ser mãe, né? De ser cuidadora desde muito cedo. É isso que nós somos ensinados. Então percebamos assim, que a família é esse berço de tudo. Para o bem e para o mal. E assim, não é possível, eu diria, não é? Que não é possível separar muito claramente se é o bem e se é o mal, tá tudo muito junto e misturado, porque aqui na nossa cabeça tá tudo muito junto e misturado. E aí por isso que eu digo assim, meninas, olha, a família é na verdade um caldeirão de loucuras. Né? Parece pesado, caldeirão, mas né? É verdade. Segura essa aí, mas vamos pensar direitinho? Bora. Vamos pensar direitinho, por que um caldeirão de loucuras, né? Por quê? Minha gente, não há aquele padrão de normalização. E aí a loucura contrapondo aí a esses ideais normativos. Não há normas, não há regras gerais para se pacificar e para dizer, olha, isso aqui é uma família, um ambiente saudável, isso aqui não é. Isso vai do lidar com os indivíduos ali, né, que estão envolvidos naquele processo, né, familiar, naquela convivência familiar. Mas assim, nós somos extremamente complexos e somos paradoxais. Né? Eu tenho um termo da psicanálise que eu gosto, que diz assim, que o eu é cindido, ou seja, são vários eu, sim. E quem estudou aí, que está aí atrás um pouquinho, que já pôde ler mais um pouco sobre essa questão de autoconhecimento, sabe que dentro da gente tem um monte, dentro dessa Ellen aqui tem um monte de Ellen. Tem uma Ellen mais boazinha, outra Ellen mais malzinha, tem um monte. Então assim, quando a gente sai daqui e convive, né, no ambiente familiar, com 1, com 2, com 3, com 10, minha gente, ali que borbulha, né, psicóloga? Ali as interações... Fervendo, né, Paula? Ali as relações ali, porque relacionamento humano é conflito, né? Lógico que você tem as gradações aí de conflitos. Tem conflitos que são extremamente problemáticos, difíceis e sofridos. Outros conflitos não, são mais aqueles do dia a dia, né? Que a gente sabe que vai haver, porque são duas pessoas diferentes, 2, 3, 10 pessoas diferentes. Então, não tem como. Sob o mesmo teto. Relacionamentos diferentes no mesmo é conflito, né? Verdade. Mas assim, como a gente lidar com esses vários eus que a gente tem, né? Essas pessoas, essa forma da gente ser no mundo que bate de frente com outras formas de ser. Vamos dizer também, né? Porque tem soluções, tem formas. Mas por enquanto a gente está tematizando que sim, bora parar de romantizar esse ideal de perfeição dentro da família, não é? Que assim, é algo extremamente complicado de se manter. A gente está falando aqui de realidade que vocês conhecem muito bem, e nós conhecemos muito bem. Tudo é melhor a gente tirar as máscaras e falar aqui na real, vem aqui, cá no cantinho, na real, né? Criticar pra gente poder fazer, então, essa crítica, assim, construtiva. Mas sim, nossas famílias têm várias mazelas, né, Rose? Existem diversas, né? E só olhando para essas mazelas, para essas questões todas, é que a gente pode passar para uma nova etapa, uma nova forma de enxergar. Porque enquanto a gente varre para debaixo do tapete, a gente só está invalidando ainda mais as pessoas, a gente não está construindo relações saudáveis, né? E isso que mundo é esse que a gente está querendo deixar, né? Que mundo? Porque eu quero deixar o mundo melhor para os meus filhos. Como é que eu deixo esse mundo melhor para os meus filhos? A partir de relações mais saudáveis. Exatamente. E família é uma coisa que a gente precisa tematizar e dizer, olha,
né? Vamos desmascarar aqui e resolver o problema aqui em casa. Porque assim, uma coisa é você ter conflitos diversos no trabalho, no trânsito, mas você deixa lá. Outra coisa é em casa, que você não, né? Geralmente se resolve quando, eita, peraí, deixa eu mudar tudo. Não é bem assim, a gente não é fácil simplesmente se reconstruir após uma vivência ali, né? Longa ali com uma determinada família, dentro de uma determinada família, sendo uma das componentes. Então, assim, não é melhor a gente parar, discutir, refletir, que tem sim bastante mazelas, né, Rosana? Tem sim. Então, olha, eu sempre falo que a falta de respeito é uma das mazelas, né? Um se sentir dono do outro, né? Tipo assim, não, os pais são dono dos filhos, ou o marido é dono da mulher, ou a mulher é dono do... Né? E não é uma mazela que causa, né, também esse conflito muito dentro sofrimento, né? Dentro Causa do lar. E aí, assim, causa esse sofrimento, causa né, essa dor. E a questão da falta do diálogo, eu acho que também é uma das mazelas que nós vivemos no nosso dia a dia. Verdade. Né, A gente não aprendeu, né, a dialogar. E agora tá mais difícil, porque eu com minha cara no meu celular, é meu diálogo tá aqui. Pois é. É o meu computador, é a minha televisão, eu tenho tempo pra conversar com minha mãe, com meu pai, com meu tio, com meu... né? E assim, e também outra mazela que eu vejo muito é não respeitar o espaço do outro. Sabe, assim, de que você tem... Lógico, né? O seu mundinho e que tem que ser respeitado. Exatamente. Lógico, né? Você tem que respeitar o meu e eu respeito o seu. Para que esses conflitos, eles sejam, né, mais... Se moderem, né? Um pouco mais. Não é fácil, gente. Não adianta a gente também não estar aqui querendo dizer para vocês. Ninguém vai ter a fórmula, não. Não existe fórmula. Nós não temos a fórmula. A gente aponta algumas... caminhos, esse né? questionamento aqui é justamente para vocês verem que essa realidade que vocês vivem nos lares de vocês, nós vivemos também, nós conhecemos. Nós não estamos falando de algo que nós não conhecemos, né? Nós estamos falando do que a gente vivencia também. Que nós isso no nosso dia a dia. E tematizando coisas que não são tematizadas. Por exemplo, embora não seja caracterizado como uma violência clara, mas é também uma forma de violência. Você falando aqui agora e eu pensando... Quantas mães e pais não querem fazer dos seus filhos suas cópias? Sim. Ou fazer, pior que eu acho, fazer deles e delas aquilo que eles não conseguiram ser. Sim. E a gente, isso é uma falta de respeito à autonomia do indivíduo de fazer suas escolhas, de respeitar os jeitinhos que as pessoas têm, de respeitar a sua orientação sexual diferente. Ou seja... né? A gente também, achando que tá acertando, a gente tá errando. Olha esse paradoxo aí. Eu acho que você tocou numa coisa muito importante aí, nessa coisa, e você também, Rose, nessa coisa de achar que pais acharem que são donos dos filhos, né? E por isso podem dizer como o futuro deles é melhor. Tá gerando loucura, tá fazendo aquilo ferver. É conflito na cabeça da criança, da jovem. Porque assim, meu sonho era ser cantora, né? Eu queria ser bailarina, cantora não tinha voz não. Mas assim, eu queria ser bailarina, mas a minha filha tem que fazer balé. Não, ela não tem que fazer balé porque ela não quer, ela não gosta de não é a praia dela. Não é a praia dela. Mas sou eu que mando, enquanto tiver debaixo do meu teto. Não tem muito isso aí, né? Não, eu quero entender. Então assim, eu não fui bailarina, não tive a oportunidade de ser bailarina, fui policial. Minha gente, é perfeito, eu posso ser policial e bailarina hoje em dia. Você vamos também tematizar aqui, minha gente, que existem vários tipos de famílias. Isso. Não é? Sim. Essa família papai, mamãe, filhinhos, é apenas um modelo idealizado de família e que é propagado que é o mais comum. Mas existem famílias aí que eu acho que nem posso dizer famílias diferentes, são famílias. Configurações diferentes. E essas configurações diferentes muitas vezes são até muito mais saudáveis do que a família rigidamente constituída, pai, mãe, né? Então, assim, é claro que eu não estou dizendo que você ter pai, mãe, família quer dizer que vai ser errado. Quatro mães e pai, não é bem isso. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a família são pessoas que se agrupam e tem uma relação de afeto ali. E nessas relações de afetos também tem os desafetos. Exatamente. Né? O que a gente está também chamando a atenção é que a gente não pode determinar que tipo de família nossos filhos vão formar. Né?
Porque a vida é deles, nós não somos os donos da configuração de família que ele quer. Tu falando aí, Paulinha, eu pensando, rapaz, essa coisa toda que a gente romantiza a família, isso causa, assim, tanto sofrimento. Sim. Principalmente pra nós mulheres que botam peso na gente. Ai, gente, a pessoa sempre sonha, eu quero ter minha casa, né? Ai, o meu lado dos sonhos, assim, aquele casamento ideal. Idealizado. Filhos maravilhosos que você é, aquela super mamãe presente, aquela mãe alegre, aquela mãe companheira, aquela mãe inteligente. E aí você vai lá pra prática, do dia a dia, Não e tudo que você planejou, você... Eita, peraí, é diferente. Não funciona dessa Isso causa sofrimento, porque você se sente o quê? Poxa, eu fali, eu fui incapaz. Eu falhei. Eu falhei. E esse sentimento de fracasso, ele dói demais. É uma dor. Porque tem toda uma história, né, que a gente construiu ali quando a gente botou a primeira boneca nos braços, né? Que toda uma história que a gente deu. Poxa, ó, você tá aí, tá treinando já, você quando crescer, você vai formar a sua família, vai ter seu marido, vai ter seus filhos, e vai ser tudo muito perfeito. E isso vai ser o sinônimo de sucesso para você. É isso que vai dizer se você venceu na vida, se você acertou, se você é alguém realmente digno de sucesso. E aí quando a mulher vai para essa realidade, né, como a Eli colocou, aí é a decepção, né? Porque assim, não é do jeitinho que foi desenhado por ela, ou que foi tentado passar. Não é? Aquela pessoa com a qual eu escolhi dividir uma casa, peraí, ela é complexa, assim como eu sou complexa, e essa complexidade É aquela coisa assim, você não combinou com o goleiro, né? Você não combinou com o goleiro, tá entendendo? Então assim, você até tem todos os sonhos, todas as coisas, mas o outro vem de uma outra realidade, de uma outra configuração familiar, assim, no sentido dos afetos mesmo, de como ele resolve esses afetos dele e bate de frente, choca com o seu modo. Aí tem gente que pensa, não, mas assim, eu conheço família tal e tal e tal, que não é assim. Que bom, deve existir. Mas também a gente nunca sabe o que acontece realmente no dia a quando dia. todo mundo vai embora. Tchau, Quatro paredes, gente, só sabe quem vive. Pois é. Ou até mesmo eu tô ali, mas ninguém sabe aqui. Ninguém sabe aqui. É uma regra geral? Também não, né? Pode ter pessoas que estão aí 50, 60 anos, que iniciaram a sua família e estão aí felizes. É extremamente possível. Né? Mas a gente está aqui para trazer crítica e problemas, para reconstruir, repensar e fortalecer. A nossa ideia é essa, né? Não é pá, derrube os ideais. Peraí, vamos para a realidade, certo? E baseado nisso, minha gente, aí vem uma coisa bem polêmica, viu? Qual é? Tem a ver o feminismo e a família. A gente demoniza a gente, a feminista, e eu sou com muito orgulho. Também sou, viu? Somos, né? Somos, gente. E aí dizia, gente, essa mulher quer tomar o lugar dos homens. Não entenderam nada de feminino. Em primeiro lugar, né? Abandonaram a sua família para ir pro mercado de trabalho. Também aí já tá, né? Já tá querendo. E a crítica que a gente recebeu no direct, de que a gente era muito hipócrita, porque a gente criticava tanto os homens e no final das contas a gente ia dormir com os homens. Minha gente, vocês estão ouvindo? Isso foi o que foi recebido no direct e assim, mandam como se a gente demonizasse os homens, né? A gente tá, na verdade, a gente tá colocando luz sobre um problema, que é uma realidade. Exatamente. A gente vive num mundo machista. Isso quer dizer que todos os homens são o fim da picada, são machistas, escrotos, desculpa aí a palavra. Mas não é isso. Então, se você não se sinta. É verdade. Em contrapartida, demonizam o feminismo e querem culpar esse empoderamento feminino para as mazelas sociais, de que as crianças estão mal cuidadas, mas não é bem abandonadas, assim. Né, pelas mães, não, porque é assim, né? Cai sobre as mulheres, né, essa responsabilidade de que as crianças hoje estão mais birrentas, mais revoltadas, mais não sei o quê, porque a mãe não está mais dentro do lar. Meu Deus. Né, para fazer o papel, né, de mãe do lar, né, cuidadora. As mães estão ausentes, né? Então a culpa toda essa coisa do adoecimento, das crianças não terem limites, né? É da mulher. Poxa, ei.
calma aí, Vai na real, vamos pros dados. Vamos para as questões aqui da realidade, porque na verdade a família é feita por quem, primeiramente? Por duas pessoas, né? Pode ser duas mulheres, dois homens, um homem e uma mulher. Mas são dois, né? Se se juntaram, quiseram pode formar. até mais, mas é crime. E decidiram, Bigamia, trigamia, poligamia, só nas escondidas. e decidiram, né, construir, Isso. instituir, né? Então, se alguém tem um papel de cuidar dos filhos e alguém tem o papel de trabalhar, se foi acordado ali, ok, né? Mas assim, o que a gente traz de dados, e aí a gente for pesquisar lá no Disque 100, né, vai mostrar o contrário. Qual o contrário? Olha, não é essa mãe que foi pro mercado de trabalho que pode causar mais problemas ao desenvolvimento do filho. Mas vamos ver por outro lado. Essa mãe também que fica em casa, estressada, sobrecarregada. Isso. O que pode acontecer muito? Vamos lá para os dados do Disque 100. Gente, aqui eu estou pegando aqui, né, o que foi colocado também no nosso texto, para quem já leu. Pois né, novo, só no primeiro semestre de 2021 foram registradas 50,1 mil denúncias através do Disque 100. E 81% dos casos de violência contra crianças e adolescentes ocorrem dentro de casa, viu, gente? 81%. Vocês pasmem com o que eu vou dizer agora. E a maioria das violações é praticada por pessoas que deveriam fornecer afeto ao invés de desafeto. E assim, não são primos ou parentes mais distantes, mas é a mãe que aparece, gente, é a mãe que aparece como a principal violadora. A mãe. 15.285 mil denúncias. 15.285 mil denúncias. Gente, é demais, Menina. viu? As mães, né? As mães que estão ali. Olha só, aí seguido os pais, com 5.861 mil. Veja só. 15 para 5 mil. E a gente costuma fazer, sabe o quê? Sim. A dizer, não, que o homem ele é incapacitado de cuidar de menores. Inclusive, quando a gente fez aquela participação na Fliara, né? A Feira Literária de Arapiraca, um rapaz fazia pedagogia, ele falou, olha, realmente os pais e as mães, eles não gostam, né? De, por exemplo, de ter um homem na educação infantil, porque se sentem amedrontados. E observem bem, quando a gente vai para esses dados, a gente observa, eita, não, o homem não é porque ele é homem, que ele é um abusador sexual. Isso. Peraí, não é? Existem muitos casos de abusos sexuais também proferidos por mulheres. Por mulheres, não é? E esse dado da violência doméstica, aliás, violência, esse dado do Disque 100, é na verdade um número que vocês podem recorrer, é claro, se tiverem seus direitos humanos violentados. Sim. Certo? Então, basicamente, quem agride crianças e pessoas vulneráveis são as mulheres. E quem são essas mulheres? As mulheres que são as cuidadoras, que estão dentro de casa, as mulheres do lar. Não são as mães que estão no mercado de trabalho, que chegam dos seus trabalhos e vão tá pegando. Mas faz seus sentido filhos. esses dados, porque, na verdade, assim, as mulheres foram para o mercado de trabalho, mas elas não deixaram de ser também cuidadoras. Não deixaram, né? porque Elas não deixaram. Sobrecarregam, E né? grande parte, né, do estresse das mulheres é justamente pela essa sobrecarga de tarefas. E quem que desconta? Nos mais vulneráveis. Cadê que a agressão da mulher contra o marido, contra o homem? Não. É contra os mais vulneráveis, as crianças e geralmente os idosos. Mas, é claro, se a gente for para a estatística, por exemplo, do Disque 180, que é a violência doméstica, a violência, né, contra a mulher, e a gente vai ver qual é o outro lado também, né? As mulheres violentadas pelos homens, geralmente os chefes da família, e elas também descontam essa violência em crianças, Nos vulneráveis, nas né? pessoas vulneráveis. Então é um verdade. ciclo de violência, minha gente, Que se perpetua, né? que se perpetua e que é a realidade da nossa família, né? Quem aqui, por exemplo, nós, né, que já dentro da nossa casa não levamos as piores surras. Sim, minha gente. Às vezes sob métodos de tortura. Ai, É verdade. Ai, eu senti as costinhas da Rosa doer agora. Gente. Mas é verdade, é verdade. A gente, eu assim, já estou na casa dos 50, então eu venho de uma educação em que a minha mãe realmente usou.
usou. Ela tinha uma cordinha chamada verdinha. E assim, minha mãe era sozinha para cuidar de 7 filhos. 7 filhos, né? Ela às vezes tinha uma empregada, né? Quando meu pai começou a ter melhores condições. Mas assim, ela recorria à verdinha. Desculpa, mas assim, tem sanidade que aguente 7. Não, eu com 2, piro ela na só batatinha. precisava mostrar, ela só precisava, olha a verdinha. A verdinha, minha gente. Olha, eu fui da infância de violência mesmo, de agressão, de você ser amarradinha num pé de mamoeiro. Vocês sabem o que é pé de mamoeiro? Não sabe. Onde é aquele que bota mamão, né? Ah, mamão. Pé de mamão, mamoeiro, mulher. Né? O pé de mamão. Pé de mamão, minha gente. Olha, Sim. aí assim, de ser amarradinha lá para poder sair, né? Levar a surra. Menina. Porque assim, era uma forma de não correr. Né? Porque eu É porque muito menino traquina, né? Mas aí eu não corria, nem dava tempo. Eu era muito xoxinha, muito magrela. E aí, são métodos de tortura, e assim, era uma tortura. E, não podia. Na minha casa, gente, eu tô falando de mim, viu? Na minha casa, na casa da minha família, eu não olhava no olho do meu pai, da minha mãe, né? Cadê o diálogo? Porque nós não fomos ensinadas a olhar no olho de ninguém. Era falta de respeito. Era falta de respeito. Outra coisa é responder, né? Que eu usei muito isso com a minha filha, mas assim, não podia responder. Tipo assim, se o pai dissesse, levanta daí, eu perguntasse por quê, eu apanhava. Não é porque eu tinha que levantar. Então, assim, eram coisas, foi assim que eu fui criada. E aí você traz isso da sua infância e o que é que você faz? E reproduz. Você reproduz. Eu digo porque eu acabei que reproduzindo com as minhas filhas. Isso. Não totalmente, né? Não totalmente. Mas assim, a gente sente que ali a gente tem um resquício daquela mãe, né? E eu Aí percebo. falam, antes respeitar, mas não é respeito, é medo. É medo, Era por medo, medo, né? Era medo. É terror mesmo. Né? Hoje a gente tem essa consciência, né? Hoje a gente está aqui falando para vocês, a gente tem essa consciência de que nós fizemos fizemos a reprodução do que nós vivemos na nossa infância. Isso. Mas assim, hoje eu tenho essa consciência e converso com a minha filha, existe esse diálogo, né? De dizer, não, eu falhei aqui, mas hoje eu posso dizer para ela, né? Que eu passei por isso, eu não contei a minha história para minha filha, mas aí hoje ela já adulta, eu posso dizer, né? E aí eu tive toda uma E dá essa possibilidade para ela fazer da família dela de um jeito diferente. Sim. Isso, eu sempre acredito nessa melhora e a gente tá aqui por isso, né? E eu sou totalmente contra, meninas, a uma ideia apocalíptica. Tem uma galera que gosta disso, né? Hoje é fim dos tempos, que hoje em dia mulheres assim, e as crianças não respeitam. Peraí, não é bem assim. Eu defendo, desde que mundo é mundo, nós somos seres humanos, nós somos complexos, aqui é um caldeirão de loucura aqui, quem dirá na convivência aqui. E a gente reproduz isso sim, mas há sempre modos da gente melhorar, certo? Eu não acredito assim nessas curas milagrosas, né? Enfim, né? Reinou a paz no lar, de repente amanheceu um belo dia e as pessoas se amam, se respeitam e as famílias não têm problema. Não acredito que isso vai acontecer assim, tá? Mas existem várias formas da gente ir lidando com essa situação e lidando com a convivência. Acho que tudo perpassa por isso, né? Aprender a conviver. Sim. E eu acho que aprender a conviver é uma arte, né? Aprender a conviver é uma arte. A gente vai aprendendo a partir do momento que a gente tem a abertura. A gente se abre para entender o outro, para perceber a dor do outro. Exatamente. E também para não querer impor a sua vontade, né? Eu acho que passa pelaquela questão que você falou, Rose, logo no início, do respeito, né? De você estar ali validando as emoções do outro, né? Considerando, entendendo que o que ele está passando ali é importante e por isso merece sim ser escutado e ser dado o retorno para ele na medida que ele precisa. Então eu acho que é por aí, sabe? E eu acho que eu não posso deixar de falar nessa questão do Natal, como também um momento da gente estar ali praticando essas novas, essa abertura, esse perdão. Isso. Né? Não é só amor, se ama, seja tudo lindo. É assim, é a prática, não é o dizer, é o fazer. Isso. Né? Não é, olha, vamos nos amar. Como é que de fato faz isso? Se respeitando, se considerando. E aí você falando aqui, eu me lembrando de algo que a gente colocou no texto. Sim. E eu acredito que o equilíbrio é muito o caminho, não é, que a gente precisa estar andando por ele. Evitar esses opostos, esses extremos. Isso. E eu acho que
a gente pode sanar muito esse ciclo de violência que é assim os nossos lares, seja violência explícita ou implícita, né? Como a gente tematizou aqui rapidamente, por exemplo, eu querer que o meu filho seja aquilo que eu não fui, isso também é uma forma de não validá-lo, de não orientá-lo, de não amá-lo, não é? De não entender a natureza dele. O que, que ele quer da vida. O que ele quer, né? o que ele é realmente. Isso, o que ele é. Realmente é. E aí é o seguinte, eu acho que não ficar nesses polos, nem a superproteção, nem a displicência. Sim. Porque eu acho que a gente está num polo hoje, é muito complicado, que é a superproteção. E ao contrário, por exemplo, vocês falando da época em que vocês, assim, apanhavam muito, eu também apanhei muito, mas hoje a gente, assim, bate zero nas crianças, nenhuma apologia a bater em crianças. Mas assim, a gente vive nos opostos, né? Então, nos extremos. No meu caso foi muito isso, sim. Eu apanhei muito, então eu falei, não, eu não bato nos meus filhos. Mas peraí, mas tem que ter disciplina. Isso. Não é bater, mas é limite. Não bater disciplina. também não significa que a gente vai rédea solta, né? Exatamente. Então não ser displicente com a criação do seu filho, da sua filha, mas também não super protegê-lo, porque eu acho que é outro polo que a gente está pecando muito nessas famílias, é super proteger. O menino tem que cair. Se ele não cair, ele não vai aprender a andar. Né? Então eu não posso segurar a mão dele a vida toda, nem dela. Né? Eu não posso escolher a roupa para minha filha. Ela não, precisa peraí, minha ter. filha, faça suas escolhas. A vida vai ser escolha o tempo inteiro. E eu não vou estar lá para escolher para você, então se vira. Eu acho que você colocou isso muito bem, Ellen, de trilhar o caminho do meio, Sim. sabe? Caminho do meio, Trilhar esse caminho do meio é super necessário. Então, assim, claro, a gente vai sim ter medos, né, das decisões dele, porque ele não tem experiência, mas a gente vai precisar também deixar. É um aprender fazendo. Tem né? aprender fazendo. A gente diz, e na maioria das vezes pra eles e elas, entra por aqui, só por aqui. Eles E às vão vezes a gente acaba que sendo incômodo pra eles, né? muito. Meu Deus do muito. céu, Meu né? filho Minha tá dizendo, ele mãe- fala, minha mãe cuida da tua vida, vocês acreditam? Mas Cuida da tua vida isso que eu mesmo. cuido da minha. só. Meu Deus, tá desse jeito, minha gente. essa Mas peraí, realidade, vamos né? botar limite, vamos São os conversar, extremos, né? Que a gente está vivendo um mundo muito polarizado, né? De né? atitudes que ou é isso ou é aquilo, né? E na verdade, entre um e outro existem aí tonalidades que a gente pode estar trilhando e que pode ser muito mais ter respostas melhores para os conflitos, as questões que acontecem. Porque, de verdade, não existe uma resposta pronta, uma resposta certa, porque, como disse Ellen, como disse Rose, a gente é muito complexo. É muito complexo. É um aprender fazendo. Mas é possível, assim, a gente lidar com esses afetos, né? E distribuir mais afeto do que desafeto. Sim. Acho que tem várias dicasinhas que a gente já deixou, né? Sim. E que a gente também ainda pode fechar aí com mais alguns conselhinhos, né, Rose? Né? Eu acho que... né, colocar assim um pouquinho, né, pra gente fortalecer esse Ela fez uma laço, listinha, anotem que essa gente, mulher... laço afetivo, né? Nós que somos mães, a gente pensa muito nisso. Hoje a gente tem essa visão, né? Tem essa mentalidade mais amadurecida. Né? E assim, o diálogo entre pais e filhos não é o diálogo agora, quando estão adolescentes. É aquele diálogo desde criança, né? Para saber o que a criança gosta, né? O coleguinha que ela se dá bem, a professora que ela gosta ou deixa de gostar. Quais são as vontades, né? Quais as dele, vontades, né? Olhar né? no olho, né, cara? Você não olhava no olho. A gente, como é que tem intimidade sem olhar no Se olho? olhar no olho, gente. É olhar no olho do seu filho pequeno, do seu filho adolescente, do seu filho adulto, né? E ter essa questão do diálogo. Acho que isso é muito bom para a vida em família. Não é fácil, viu? E deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem gente que, assim, não cultivou isso desde pequenininha. E o menino tá adolescente, tá adulto e diz assim, poxa, ele não conversa comigo. Sim, mas se fechou. Você cultivou isso desde criancinha, quando ele falava demais, cala a boca. Ai, como essa criança fala. Eu tô conversando aqui, menino, cala a boca. Porque... Na hora que tinha uma falar, tu não ouviu. Minha gente, aprender a ouvir. É impressionante. São coisinhas que no dia a dia a gente nem percebe que faz, né? Que não faz, né? Isso. Que é a história do ouvir. Às vezes a criança quer contar alguma coisa, ou alguma história, ou alguma ideia, algum sonho, né? Que a criança... Hoje a criança quer ser jogador, amanhã quer ser
como é... Músico. Música, não, ele Fala, tudo. meu. Pelo amor de Deus, tem um filhinho de 6 anos. Não sei de onde sai tanta palavra, pelo amor de Deus, mas... E é da gente ouvir. Eu Gente, passei não, por isso. não é fácil a gente parar para ouvir criança, porque assim, a correria do dia a dia não nos deixa, né? Também, mas a gente tem que fazer também essa escolha. Pensa no futuro, né? Pensar no futuro, porque essa criança, ela vai estar crescendo, né? E depois ela vai, meu Deus, minha mãe me ouvia, né? E a gente vai, como a Paula sempre coloca, né? Que a gente vai levando, né? O que a gente vivenciou, né? Em alguns aspectos a gente leva para a nossa vida. Sim. Né? Outra coisa que eu sempre... a questão da participação dos pais. Essa participação mais efetiva, gente, é na escola. Eita. Né? Gente, olha, tem pais que não tem tempo. Ela falou com conhecimento de cara. Tem pais que não tem tempo. Aí, não, eu não tenho tempo. A minha empresa, né, a minha instituição onde eu trabalho não me libera, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem que tirar um tempinho. Estabelecer prioridades. Quantas vezes eu fiz, não, assim, né, de sair as carreiras do meu serviço, do jeito que eu estava, fardadinha, eu corria lá, ia na reunião de pais, ou ia no evento Dia das Mães. Ocorreu para mim uma vez, né, a minha filha especial, que era o Dia das Mães, primeiro Dia das Mães, que ela ia fazer a apresentação. Eu estava num dia corrido, um plantão bem agitado, e aí, gente, após o término de uma ocorrência, já estava no final da apresentação. E a professora mulher, ela vai apresentar, não podia nem atender o telefone. E vocês acreditem que eu cheguei no momento que era ela que ia fazer o fechamento da apresentação. E eu parecendo aquele bicho assustado, espantado, né? Oh, assim, meu Deus. Fardada. Como a gente sofre. Fardada com uma guarnição inteira que chamou a atenção da escola. Mas aí ela simplesmente me viu de longe e ela abriu aquele coraçãozinho rosa e gritou assim, mamãe. A única coisa que veio, gente, pra mim foi assim, eu não podia chorar, viu, gente? Porque a gente aprende lá que não pode chorar, não. Eu não podia chorar, polícia não chora. Mas aí eu engoli ali aquele, sabe? Quando eu entrei na viatura e... Sabe aquela coisa de você se desmanchar? Poxa, eu cheguei no final, mas eu cheguei. Tipo faz uma diferença pra você e pra ela, né? Assim, e fortalece o vínculo. Incrível, sabe, gente? Vale a pena. Isso aí, com certeza, sua filha levou pra vida inteira. Até hoje tem a foto e ela diz, quando ela vê, olha, mamãe e polícia. Entendeu? Tipo assim, minha mãe chegou de polícia, mas chegou. Né? Então, eu acho que tem essa coisa da escola e tem essa coisa de em casa, né? Que a gente também adora posar bonitinho lá fora. Então, eu sou aquela mamãe presente na escola, eu vou na escola. Mas aí, né? Mas em casa, tá fazendo a tarefa, é um cara entre nós, é um saco. Alfabetizando meu filhinho, minha gente, ali ele não quer, ele não pega lá. Mas é ali diariamente você sentar, fazer tarefa, você... É uma regra, todo mundo tem que fazer isso. Não, a gente só tá dizendo aqui possíveis formas da gente fortalecer o afeto ao invés de o desafeto. Sim, isso. Né? O desafeto já vem com a gente. Já vem. Eu tenho uma historinha também do meu filho mais novo. Ele, assim, a ansiedade faz parte da minha família, né? A gente tem. E numa certa época que ele estava aprendendo a falar, ele começou a gaguejar. Então eu notei que ele era muito ansioso. E aí eu comecei a me preocupar, né? Porque ele estava gaguejando muito forte. E aí eu parei e pensei o seguinte, eu vou ter que parar. Toda vez que ele falar, eu vou ter que parar e olhar para ele e esperar. Pode durar o tempo que for ele falar, mas eu vou esperar. Sim. E eu fiz isso. E eu percebi que a ansiedade dele diminuiu. Pois é. Entendeu? Impressionante. Porque assim, como eu trabalhava muito, então eu tinha que fazer uma coisa, fazer outra, fazer outra. Falando rápido pra te acompanhar. E como foi bom, porque ele não desenvolveu, graças a Deus, a gagueira. Pra você ver, entendeu? Olha, gente, são exemplos, a gente traz coisas da nossa vida, é real isso, a gente vive isso. E outra coisa, a gente não tá dizendo que é papel da mamãe só. Não, papai, não. sem vocês fica tudo muito difícil, né? Porque triplica, quadruplica o nosso trabalho e os transtornos, os desafetos todos que nossos filhos e filhas acolhem. Então, né? E vejam os dados também que mostram que o quanto que a mulher sobrecarregada também é complicado para a saúde mental de todos ali, todas envolvidas. Isso. Né? Então, é um trabalho coletivo. Família é compartilhar.
E é tarefa de todo mundo a educação dos filhos. Não é tarefa só da mulher. Porque é nesse pensamento, né, que vem acompanhando aí historicamente a mulher, que a gente vem desenvolvendo e continua desenvolvendo relações tão doentias, né, que fazem a mulher sofrer, fazem o homem sofrer, fazem os filhos sofrerem. Aí ela falando aqui, certeza que muita de vocês, peraí, deixa eu pegar as dicas, deixa eu anotar. Aí eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer... Não. Calma, Não né? é assim. Porque tem uma hora que a gente também não aguenta essa sobrecarga. Isso não é pra você, mulher, não se sinta responsável exclusivamente para que seus filhos sejam saudáveis e a sua família seja o lar de amor e paz. A responsabilidade é compartilhada, é coletiva. Criança também fazendo o papel dela. Se ela pode ajudar, ela ajuda, ela faça a parte dela, né? E ajuda a mamãe, papai, ou seja lá que configuração você tenha na família. Os parceiros fazendo essa distribuição de tarefas de uma forma justa, né? Porque a gente fala muito dessa questão do machismo, mas é porque justamente os homens, eles ainda não, vamos dizer assim, não absorveram, talvez, que essas funções da família, da educação, de estar orientando mesmo os filhos, não é função só da mulher, é de todo mundo. Então, a responsabilidade é dos dois. Se os filhos, se a mulher, se o marido, se estão ali, se algum conflito está acontecendo ali, a responsabilidade é dos dois. E para isso, vocês precisam, nós precisamos entender que o machismo, sim, ele é um fator que faz com que a família ela não funcione da forma mais saudável, vamos dizer assim, porque a distribuição de tarefas fica desleal, fica injusta. Sim. A Paulinha falando aí, eu lembrando, né? Quantas vezes eu já não ouvi isso? Tipo, um menino ou menina que fez alguma coisa errada, aí chega... Geralmente o cara diz, o seu filho fez isso. A sua filha, na hora que dá alguma coisa errada, é o seu filho. Não é dele, Não é né? dele, é o Deixa seu, ele ser A sua filhinha. Entendendo Pois quando é. é dos dois, né, gente? Quando é responsabilidade, bem colocado aí pela Paula, né? Responsabilidade dos dois, porque a família, né, é o casal. É o casal, né? É uma dupla. É Onde dupla, tá ali E por que é dupla? Porque é bom ser dupla, porque distribui tarefa, pelo amor de Deus. Eu sei que tem muitas famílias que são a mulher sozinha, o homem sozinho, mas é bom dividir tarefas, Você colocar né? isso, porque realmente, né, a configuração é de divisão. E tem mais dica aí, minha gente, que essa mulher fala, a gente fala tanto, passa 1 hora e 10, a gente tá aqui falando. E eu ainda tenho confra para ir, tá? Só no próximo Natal, filha. Gente, mas assim, é um tema muito bom, um tema bom para a época, né? Isso. Mas assim, muito, muito polêmico também, porque quem vai nos assistir ou quem está nos assistindo aí vai entender que o que a gente está trazendo é justamente um tema para que a gente venha crescer juntos. Isso. Né? E para os haterzinhos, né, que nos falam, né, que nós odiamos, que nós fazemos muito eles rirem, né? A gente fica muito contente, assim, de fazer a felicidade de vocês. Sim. Mas a gente vai continuar falando aqui, certeza, tá? A gente vai continuar falando, porque a gente sim quer trazer os homens para próximo da gente, para essa divisão justa, essa configuração em que a gente seja parceiro e não uma relação de domínio, né? Eu adoro essas coisas que fala, sabe por quê? Porque ele tá incomodando, o incômodo é bom, tá mexendo na feridinha, né? Tá mexendo na ferida, tá ali mobilizando o pensamento, por mais que embata, rebata, mas é mobilizando ali e vai melhorar, viu? E eu torço por isso. Que nada nos para, né? Assim, não são as críticas, não são as revoltas, né, de alguns homens que não concordam com o que a gente diz aqui. E a gente fala de machismo, sim. Vamos continuar falando. Sim. E assim, e nada nos impede de estar aqui. Então, assim, nós temos voz e nossa voz vai ser ouvida por muitos e muitos, né? E tem aí novas gerações que vão chegar e vão fazer o que a gente faz também. Porque nós precisamos de pessoas e famílias saudáveis, né? Isso. Um ambiente saudável. Então, estamos aqui para isso, gente. Que eu não sai de pé dela, que é muita sabedoria, a gente aprende muito. Vamos, né? Mulheres fortes, né? Isso aí, fazer vocês pensar aí
né, dentro da casa de vocês, como é que tá, repensar a si próprios. Eu acho que final de ano é um tempo muito propício para isso, sim. da gente se reinventar e vamos pensar nisso aí, vamos entender como é que tá a qualidade da nossa relação familiar, pensar em como desenvolver mais os afetos, Sim. ao invés de desafetos. É sempre possível fazer melhor, ser melhor, né, meninas? Com certeza. Verdade, E vamos, gente. estamos aqui para isso, para fazer desse mundo aí, da nossa melhor. contribuição, né? Para Pois que é. as relações sejam mais saudáveis. Sim, gente. Perfeito. Então a ideia é essa, né? Fazer desse mundão lindo um lugar melhor onde a justiça prevaleça, Isso, né? A Relações mais valorização do ser humano ela prevaleça. E aqui eu deixo, né, um Feliz Natal para todos. 2022 a gente vem aí, né, com muita força, muita voz, muita coragem. Muita Arrasou, você viu aí. Pois é, menina, olha, gratidão, né, assim, por Obrigada, estar gente. nos acompanhando e pelas meninas, né, que estão aqui, nós estamos juntas e misturadas. As mulheres são uma achada aqui na minha vida e na vida de vocês. A gente tem feito muito bem, gratidão, viu? Eu também sou muito grata a vocês, porque nesse ano eu aprendi muito com vocês. Eu tô, Nós crescemos assim, juntas, né? num ano, finalizando um ano, assim, de muitas conquistas, de muita coisa boa, de muito aprendizado, Ai, que né? bom, né? E eu, em grande parte, devo isso a vocês. Obrigada. Essas conversas da gente aqui Vocês nos ajudam devemos ao José Edson, maravilhoso. Edson apoiando. Edson é o nosso apoiador, assim, firme, que nos ajuda muito, muito, muito nesses É isso aí, minha gente. Vamos lembrar, né? É com amor, mas é com muita força. Faça um muquinho aqui É verdade, é com amor, com muita força, força. A mesmo. gente pode fazer o mundo melhor, Com né? certeza. Vem junto com a gente. Pois é. Beijo. Beijo. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, Até tchau. 2022. 2022 nos aguarde. Eles disseram